Olá pessoal, meu nome é Rafaela Vital e este é o canal Tudo Fish. Aqui eu compartilho com vocês as experiências minha, do meu esposo e do meu filho morando em Portugal, na cidade de Bragança. Hoje, como vocês viram aí no título, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi a nossa experiência, a nossa primeira viagem internacional com o voo da empresa Azul. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que estão no processo de planejamento possam ter acesso ao nosso conteúdo. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista, que lá eu estou contando informações de como foi o nosso processo de visto nós viemos com visto de estudante e reagrupamento familiar, ok? Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho poucas imagens, não foi muita coisa, eu passo muito mal nas viagens, seja de carro, de ônibus, de avião, e aí acabou que eu gravei pouco, mas tem umas imagens bem bacanas assim de quando nós saímos do aeroporto de Campinas, Viracopos, e descemos aqui em Lisboa. E no final eu volto para falar um pouquinho para vocês onde nós compramos a passagem, quais foram os valores e como foi a nossa experiência desde o momento do check-in até a passagem da imigração, ok? Vamos lá para as imagens, já já eu volto. Vai decolar agora, né? Sério? Ah, vai decolar. Júlia. Tá gravando? Tô gravando, você tá falando. Olá, eu sou Priscila Marcelo, líder sênior deste voo, junto com a minha Capitães Célio e Marcelo and the entire crew. I welcome you aboard the flight 8750 to Lisbon, in partnership with United and TAP. From this moment on, all the electronic devices should be turned off. Make sure your seatback and the tray table are full upright locked position. Also make sure your seatbelt is correctly fastened. For safety reasons, sockets will be turned off before takeoff. Please unplug the charges and all the electronic devices. Pronto, chegou. Chegou aqui. Agora chegou. Decolagem. Super tranquilo. Eu tô assistindo filme.
chegamos em Portugal. E aí, gostaram? Bem, essa foi um pouco da nossa viagem, né? Lógico, nós saímos da cidade onde nós morávamos, em Sorocaba, por volta da 12h30 e chegamos em Campinas e a partir das 14 horas começamos nosso processo. Como vocês viram, estava praticamente vazio, foi em outubro, então já estávamos ali nessa situação da pandemia, mas foi super tranquilo. Nós chegamos para fazer o check-in, pegaram a nossa documentação ainda na fila para poder estar adiantando. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre as nossas bagagens, o que nós trouxemos e como foi o processo, mas foi praticamente chegarmos lá, entregarmos a bagagem, eles pesaram a bagagem, pegaram a documentação, confirmaram as nossas documentações, devido eu e meu filho estávamos indo para sermos reagrupados, mas não tivemos problema nenhum, ok? Sobre as passagens, né? Teve alguém que me perguntou lá no Instagram, e se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar na descrição também do vídeo o Instagram, que lá dá pra gente conversar melhor. Perguntando onde eu comprei, como eu comprei. Eu conversei com a pessoa que me vendeu, solicitei se eu tinha autorização para poder estar passando o contato dela, né? E eu vou deixar na descrição também. Foi com a Suzy, ela é uma querida, nos deu todo o atendimento desde o momento em que estávamos no Brasil até chegarmos aqui. Ela mora em Lisboa e ela trabalha para uma empresa aí do Brasil, né? Lá do Brasil, então foi por uma indicação também de algumas pessoas que já tinham vindo com ela. E ela foi muito querida. Nós tivemos um momento que precisávamos adiar a viagem. Ela fez todo o processo. Então, se eu tivesse comprado em um local que não fosse com esse tipo de atendimento, talvez eu não conseguiria nem ter resolvido o que ela resolveu pra gente. Então, é a Suzy do Portugal com Sucesso, se eu não me engano, mas eu vou colocar certinho o Instagram dela. Enfim, nós compramos as passagens. Eu achei por bem comprarmos a minha volta e a do meu filho e depois cancelávamos, ou seja lá o que fosse fazer. Na época estávamos voltando a ter as promoções de viagem por conta de que ainda estavam recomeçando a abrir para quem tinha visto para viagem. Então nós conseguimos um valor que, ao meu ver, foi muito bom. Então nós compramos ida e volta minha, do meu filho de 7 anos, na época com 6 anos, e a vinda do meu esposo. Meu esposo só comprou a vinda porque ele já era portador do visto, ok? Compramos também o seguro viagem e optamos por estar com a emissão dessas passagens, caso eles solicitaram. Não solicitaram, mas cada caso é um caso, nós sentimos mais seguros. Ok? Então, contando todo o valor da viagem. Alguém também nos perguntou por que nós fomos para Lisboa se Porto era mais perto de onde nós morávamos. Porque nós estamos em Bragança, no norte, no extremo norte, já na divisa da Espanha. E de Lisboa para Bragança, de ônibus é quase 6 horas para mais. Né? No entanto, nos compensava financeiramente que nós descêssemos em Porto, não compensava para pegar mais um transfer e vir. E assim, é cansativo, com criança, com bagagem, mas nós optamos em gastar menos e fizemos uma viagem de ônibus super tranquila, confortável, com Wi-Fi, chegamos do mesmo jeito. Então nós pegamos o avião, quando nós descemos em Lisboa, que é a última parte do vídeo em que eu coloquei aí, nós pegamos um táxi, gastamos em média 14 euros, fomos até a rodoviária. E da rodoviária nós já pegamos um ônibus para o Porto. Do Porto já havia, quando nós chegamos no Porto, já havia um ônibus aguardando para Bragança. Então nós só pegamos a bagagem do ônibus que viemos de Lisboa, entramos no ônibus que pegamos em Porto e no Porto e já descemos em Bragança. Ok? Chegamos em Bragança por volta das 16 horas. Então foi mais de 24 horas de viagem por conta disso. Tá? Então saímos de Campinas às 18 horas, com o avião decolou às 18 horas e chegamos em Lisboa às 7 da manhã. Lembrando que o fuso horário na época era uma diferença de 4 horas, né, do Brasil. Então nós chegamos às 7 horas da manhã e fomos só pegar o ônibus em Lisboa para o Porto às 10 da manhã e assim chegamos às 16 horas em Bragança. Foi cansativo, mas a gente economizou um pouco para poder gastar com outras coisas depois e ao todo, contando com tudo isso, deu em média 6.000
6.400 reais, eu não me lembro bem ao certo, mas foi mais ou menos isso. De sair de Sorocaba, de Campinas, de pegar o avião até chegar em Bragança, foi mais ou menos esse valor que nós gastamos. Claro que vai depender da quantidade de pessoas, do período que você vai vir, mas é só para você ter uma base de como foi. A experiência com a Azul foi sensacional. Nós sentamos, como vocês podem ver no vídeo, próximo ao banheiro, que foi excelente. Aqui se chama casa de banho, o banheiro, mas sentamos próximo porque, como eu disse no início do vídeo, eu passo muito mal em todas as viagens. E eu praticamente passei mal a viagem toda. E foi ótimo porque eu estava do lado do banheiro. Mas a viagem foi boa, foi confortável, eles nos deram uma almofadinha, um cobertor. Foram muito educados desde o início até o final da viagem, enfim, e fizemos uma boa viagem. Em todo tempo eles anunciavam que precisava estar de máscara, se possível trocasse a máscara, mas foi super tranquilo. Não levamos alimentos, né? Obviamente, alimentos, bebidas, eles nos deram em todo tempo que você solicitava, eles entregavam. E eu acho que é isso. Era só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como foi a nossa vinda para cá. Lembrando que se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe e assista os outros vídeos para que você também tenha acesso, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão chegando, que estão compartilhando, estão interagindo com a gente. Espero que de alguma forma a nossa experiência possa ajudar a ter esperança aí de dias melhores e que você também consiga realizar o seu sonho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!